Hoje eu vou falar sobre a substituição dos drivers e transistores de saída do amplificador gradiente A1. Eu recebo várias consultas aí por e-mail e às vezes no próprio canal, né? Pessoas consultando, perguntando sobre que transistor eles poderiam usar nessas substituições. Então eu resolvi fazer esse vídeo. O A1 é um amplificador potente, né? Então ele tem em cada canal 8 transistores, sendo 4 PNP e 4 NPN. Então ele trabalha com 4 pares complementares em cada canal. Essa é a primeira informação que a gente tem que ter. São no total 16 transistores para serem comprados se você resolver trocar todos eles. Primeira coisa que a gente tem que observar quando vai trocar os transistores de saída ou os drivers de um amplificador é a tensão de alimentação desse amplificador, que é isso que determina o tipo, é um dos parâmetros que você tem que usar para determinar o transistor que você vai usar. No caso do A1, o A1 tem uma fonte de alimentação simétrica que gera 3 tensões distintas. Mais ou menos 66 volts, que é essa do meio aí, é a tensão principal do aparelho, é a tensão que alimenta os transistores de saída e os drivers. E no caso do A1 ele ainda gera mais 2 tensões, mais ou menos 15, que é utilizada no sistema de proteção e relé, e nos VUs, na alimentação do sistema de VUs, e mais ou menos 78, que é um aumento de tensão, tirada desse 66,8, que é utilizado apenas para alimentação dos transistores dos amplificadores de tensão, do VAS do amplificador. Então no caso aqui o que interessa a gente é a tensão principal, 66,8. Tem amplificadores que a maioria deles dá menos que isso, tá? 65, 62, 60, 58. Depende muito da tensão também local, né? E do aparelho, da série do aparelho. Às vezes dá uma pequena diferença aí. Nem todos dão essa tensão total. Então essa é a tensão que a gente tem que observar. A regra geral é o quê? Você usar um transistor de saída que suporte o dobro, né, da tensão simétrica. Na verdade, de menos 66 a mais 66, você tem quase 140 volts, né? São mais ou menos 70. Então, esse seria o padrão, né? O primeiro padrão que a gente tem que buscar. Qual é a voltagem da fonte? E normalmente dobrar, né, o valor da tensão da fonte para você ter como parâmetro para o valor da voltagem mínima do transistor que você vai escolher. Os drivers excitadores, né, transistores excitadores que a Gradiente usou nesse aparelho foi o par complementar 2SC2238A e o 2SA968A. A Gradiente usava um da marca RCA, verde e preto, né, um verdinho claro e preto, parecido com esse que está aí na foto. É difícil achar esses da RCA, acho que a RCA não fabrica mais, então a sorte é que eles ainda são fabricados por outras marcas, né? A própria Toshiba, a Fairchild fazem ainda esses 2 transistores. Então, no caso de queima, você tem a opção de poder comprar o transistor original, né, com a mesma especificação. Veja aí a voltagem dele, 160 volts, 1,5 ampere, 25 watts de dissipação. Então o driver não é um grande problema, porque são transistores que ainda são produzidos. Você não vai achar o original da RCA, mas vai achar substitutos aí da mesma qualidade. Gradiente escolheu esses transistores aí para equipar o A1. O 2SB665 e o 2SB645. São 2 transistores complementares, quer dizer, um par complementar da Toshiba, excelente qualidade. Você vê que o transistor, esses 2, né, aguentam até 200 volts, mais 200 volts e menos 200 volts, quer dizer, atende perfeitamente esse parâmetro que a gente adotou. Ele tem 15 amperes de corrente de coletor, 150 watts de dissipação. E tem uma frequência de transição, né, de 6 MHz, que é considerado uma especificação muito boa, é um transistor rápido, né? Esse transistor, quando era vendido, e uma das razões do A1 ser um aparelho caro, é porque esses transistores são de altíssima qualidade, exatamente devido a essa frequência de transição alta. Eu já vi alguns A1 com
esse par de baixo aí, o 2SD424 e o 2SB554. O que eu reformei aqui me pareceu original, porque todos os 16 transistores, 8 eram 2SD424 e os outros 8, 2SB554. Então eu imagino que a Gradiente também tem usado esse par. Ele também tem 15 amperes de corrente coletor. A voltagem é um pouquinho abaixo, 160 volts, mas atende a nossa regra, né? 150 watts de dissipação, trabalha com uma frequência de transição de 3 MHz, metade do par de cima. Então, esses foram os transistores que a Gradiente escolheu, né, para equipar esse aparelho e tornou ele o amplificador mais importante, vamos dizer, da indústria nacional, porque é o que tem a melhor qualidade e um projeto realmente muito bom. O que ocorre, infelizmente, é que a Toshiba deixou de fabricar esses transistores já há bastante tempo. Já tem alguns anos. Se você pegar o catálogo atual da Toshiba, botar uma foto aí da capa, nesse catálogo não existe mais nenhum transistor com invólucro TO3. E já há alguns anos, mais de 10 anos, que a Toshiba não fabrica mais transistor com esse encapsulamento. Então, o que isso significa o quê? Que está cada vez mais difícil achar. Se você achar, vai ter que ser um estoque antigo. E todos esses que a gente vê aí na internet são réplicas, na verdade, né? Não são feitos pela Toshiba. Inclusive, há alguns que são vendidos com o nome Toshiba, e a Toshiba não fabrica mais esse transistor, né? E outros são vendidos até sem nome do fabricante, como esse aí, ó. Então é difícil a gente confiar hoje na qualidade desse transistor, a não ser que você compre um de estoque antigo. Os antigos têm um aspecto estranho, vou botar uma foto aí, ó, porque o metal dele é um metal que oxida e fica opaco, como esse aí. Esse aí, por exemplo, é um novo, né? Um novo assim, é um antigo, né? Um estoque antigo, mas sem uso. E os que a gente pega nos aparelhos também normalmente tem esse aspecto aí, daí para pior. Ele chega a oxidar que a inscrição aí solta. Você perde, você não consegue mais ver a numeração do transistor, porque esse metal aí dá uma oxidada e aí a tinta solta. Então, qual é a alternativa? A alternativa é você usar transistores que podem substituir, né, que tenham características semelhantes e que sejam feitos por um fabricante confiável. Então, hoje o que a gente tem são os transistores da ON, a ON Semicondutores, que é a antiga Motorola. Ela ainda faz vários pares, né, casados, complementares, no formato TO3. Então a gente tem que recorrer a esse transistor. Aí eu tenho uma lista aí de transistores que eu julgo que podem ser utilizados, né? Começa pelo MJ 15001 e 15002, é um par complementar que aceita até 140 volts, 15 amperes, tem 200 watts de dissipação, então você vê que atende bem a nossa especificação, e ele tem 2 MHz de frequência de transição. Aí você tem outra opção, que é o 15024, 15023, trabalha com voltagem bem superior, 250 volts, 16 amperes, e tem uma dissipação de 250 watts. A vantagem desse par aí, o 24 e 23, é a frequência de transição, 4 MHz, que é excelente. O par de baixo também é muito bom, é o 2193, 2194. Também trabalha com 250 volts, 16 amperes, você vê que é muito parecida a especificação do de cima, e também tem a frequência de transição alta. Então, na verdade, as melhores substituições para esse aparelho são esses dois pares aí do meio, ó. O 1024, 15024, 15023, ou 21193 e 21194. Essas são as melhores substituições. E outro transistor também, que é um clássico, que é o mais fácil de achar, né, no mercado à venda, também é o mais perigoso de você comprar falso, é o 15003 e 15004. Também com 140 volts, só que eles aguentam 20 amperes, né, então é um transistor mais resistente e dissipa 250 watts. A desvantagem é que ele tem uma frequência de transição um pouco abaixo, 2 MHz. Se eu botar um transistor como este, de 20 amperes,
com antecipação maior no aparelho, vão aumentar a potência do aparelho? Não. Não aumenta a potência do aparelho. Transistor de maior potência, de maior amperagem, não faz o amplificador ficar com mais potência. Porque para isso você teria que mexer no circuito e principalmente no transformador, na tensão do transformador. Então, na verdade, essas substituições não vão aumentar 1 watt na potência do A1. Vai ficar mantida a potência nominal descrita lá. Outra questão que o pessoal coloca é em relação a, pô, eu queimei um transistor do aparelho, eu troco tudo? No caso desse aparelho, não, né? Como esses transistores são transistores especiais, os originais, se você tem os 8 transistores de um canal ainda originais e queima 1 ou 2, vale a pena trocar esse 1 ou 2 e deixar os outros originais. Esse aparelho é um aparelho muito robusto, é difícil queimar esse transistor porque ele tem um sistema de proteção, né, que desativa a carga, né, se houver um desequilíbrio ou um problema, uma sobretensão nos transistores, mas pode ocorrer de queimar, né? Então a gente tem que cuidar bem deles, porque esses transistores são raros e muito bons. Vejam que os melhores substitutos não têm a especificação técnica que eles tinham, né? Então eu preservaria, eu não evitaria trocar todos, a não ser que a pessoa tenha bala na agulha, porque hoje para você trocar esses 16 transistores, botando um bom, de boa procedência, comprando na Mauser, pagando os impostos, o frete internacional, você vai gastar aí em torno de R$ 1.600 no mínimo. Então cuidem bem de seus A1, porque esses transistores originais da Toshiba valem ouro, não só pela raridade, como pela qualidade técnica.